O estranho caso do homem inflação. O sonho de se tornar um balão. Eu tenho um conhecido que ganhava tipo 5.000 reais desenhando conteúdo adulto de balão. Internet. É claro que a gente também tem alguma categoria ali de pessoas peculiares, comunidades ainda mais nichadas do que as que eu trago aqui pra vocês, comunidade de pessoas com fetiches específicos. Inclusive, o YouTube tá meio estranho recentemente, então eu vou trocar a palavra fetiche por F. Sempre que eu falar F, vocês já sabem do que eu tô me referindo. Bom, não é surpresa pra ninguém que existem diversos Fs estranhos por aí. Alguns deles eu já até trouxe aqui pro canal, mas eu não comentei muito essa questão do F em si, e só da coisa estranha que a pessoa tava fazendo. Só que como vocês estão ligados, eu ando por terras escuras, rapaziada, lugares amaldiçoados. Então eu vejo muita coisa por aí, e hoje a gente vai comentar de um que eu acho muito peculiar, um tanto quanto específico, mas que existe uma comunidade que tá longe de ser pequena, que são os Fs por inflation, ou inflação. Você, sem sombra de dúvida, sabe do que eu tô falando, Mas porque isso é uma é mais inofensivo do que os outros, mas é estranho. Que furou a bolha de ser um F. Tem diversas artes que foram criadas só pra servir como um meme disso, tá ligado? Meio que virou uma piada. Mas isso não muda o fato que muitas pessoas se sentem extremamente atraídas por isso. Como, por exemplo, o Mr. Blow Up, que a gente vai falar bastante dele aqui porque ele é um caso bem interessante. Mas antes disso, a gente precisa traçar uma linha aqui em relação aos Fs. Porque, assim, rapaziada, tem aqueles Fs que são mais tranquilos, tá ligado? É um bagulho bizarro, você olha e você fica... Meu Deus! Mas no final das contas não afeta ninguém e se afetar vai ser só o cara que tá fazendo. Só que tem outros que aí não dá. Tem outros que não dá pra engolir. Quando o maluco fala que ele tem F em LOL, Age Play, ou procurar pessoas que tenham uma aparência muito mais nova do que a idade que elas apresentam, e eu não tô falando uma pessoa de 30 que parece que tem 20, não, eu tô falando uma pessoa de 20 que parece que tem 15. Esse tipo de coisa, irmão... Mas aí é quem tem 20 não pode... Quem tem 20 tem cara de 15 não pode namorar não, garai? Ô porra, aí complica a situation, né? Sai de perto de mim. Se eu tiro minha barba parece que eu tenho 17, 16 anos. Pelo menos alguns anos atrás era assim. Hoje em dia eu não sei que eu já tô com 30, né? Mas quando eu tinha 25, se eu fazia a barba, parecia que eu tinha 15. Não podia namorar, pô. Alô, polícia? Mas como no caso a gente vai falar de inflation, vamos entrar mais a fundo e tentar entender um pouco sobre o que é isso. Faz o teste, não? Bom, primeiramente, uma coisa interessante de se citar é que a maioria das pessoas tem F em alguma coisa e às vezes você nem nota que tem. Talvez às vezes é uma coisa tão simples que você não veja como um F e só como uma preferência, algo que você só gosta, mas muitas vezes acaba sendo um F. E muitos desses Fs tendem a se desenvolver quando você é criança ou adolescente, por alguma experiência que você passou ou por conta de algum desenho, algum momento em alguma animação que você... Nossa. É cada coisa, mané. Cada coisa satânica. Pô, vou ter que criar meu filho no meio da selva, sabe? Você viu, eu boto a minha mão no fogo que alguém aí que tá me assistindo se identifica pra caralho com isso que eu tô falando, porque não é nada normal, tá ligado? Muita gente tem isso. Mas no caso de inflation, como as pessoas chegam nisso? Porque é um bagulho tão específico, tá ligado? Uma das respostas para as pessoas que são mais velhas tendem a ser o primeiro filme da Fantástica Fábrica de Chocolate, onde tem aquela cena que aquela mina come um chiclete e ela estufa e fica azul. A mesma coisa acontece naquele outro filme da Fantástica Fábrica de Chocolate que é com o Johnny Depp, que ali eu acho que é até um pouco mais, tipo, mais alinhado com o que as pessoas tendem a gostar hoje em dia. E não só nesses filmes, tá ligado? Tem várias outras animações que sempre tem aquela Os caras fizeram de propósito. piadinha do personagem começa a inflar o outro e pra muita gente aquilo é só algo engraçado, mas pra outras pessoas elas olham e ficam... Meu Deus! Independente qual que seja a origem, você viver no tempo da internet significa que vai existir uma comunidade extremamente dedicada a esse um tipo de coisa que você gosta. Não é pra menos que o DeviantArt é conhecido como um desses sites que aglomera a maior quantidade de ilustrações de Fs extremamente específicos. E no caso dos Fs de inflation, eles tendem a não ficar só nisso, eles sempre se mesclam com alguma outra coisa, ou furries, ou sei lá, aviões, ou... Os aviões inflation eu já vi, cara, é bizarro, tipo.
Quando você tá navegando assim em águas profundas, às vezes você acha os bichos abissais desse tipo aí. Meu Deus do céu, mano, não falta personagem pros caras fazer isso. Mas é aí que a gente introduz a personalidade que me fez querer falar desse tema, o Mr. Blow Up. Mas, tipo, aviões já é uma categoria de fetiche específica, pra quem não sabe. Tipo, existe hentai de avião. Não ironicamente, tipo, avião é avião. O Mr. Blow Up é um homem adulto, casado, que vive lá no Reino Unido e tem o seu F bem específico de usar roupas de látex e inflar nelas. O F dele não necessariamente envolve fazer o ato, se é que vocês me entendem. Muito pelo contrário, a parada dele é só ficar em roupas de látex, ou não necessariamente roupas, tipo bolas gigantes e ficar lá dentro. Uau! Que experiência! A parada interessante do Mr. Blow Up, pelo menos pra mim, é que ele mostra que nem todo mundo que tem esses Fs específicos ou meio estranhos pra outras pessoas que não gostam desse tipo de coisa, não necessariamente torna ele uma pessoa esquisita, que nem o cara do Tank Séptico, que se gravava em completo silêncio enquanto ele tava naquela situação que eu não vou mostrar, eu vou poupar vocês, não se preocupa, pode continuar almoçando. Nas várias entrevistas Quem vê o Piscina almoçando, pô? É psicopata. Entendeu? Conforme você vê o cara falando do F dele e explicando como ele começou a gostar disso, ele é, tipo, muito gente fina. Ele fala mó bem, explica as coisas direitinho, parece que ele é um fanático por Funko Pop mostrando a coleção dele todo empolgado. É melhor gostar. O meme da internet atual é que é melhor gostar de Inflation do que de Funko Pop, né? E o mais curioso disso é que sim, ele é casado com uma pessoa que tem o mesmo gosto que ele. Se você tá achando que você vai ficar sozinho pro resto da vida, meu amigo, não se preocupe, todo mundo tem um par. Nas entrevistas que ele deu, ele explica que esse desejo que ele sentia apareceu quando ele era bem novinho, quando ele via pessoas brincando com bolas de praia e pensava como seria a sensação de estar dentro dela. E aí que surgiu tudo. Ele meio que é um pioneiro nessa área. Ele quer realmente estar dentro da bola. Quando ele começou a ter esses gostos, ele se sentia completamente sozinho, porque a internet ainda estava se tornando algo, e ele não conseguia achar ou se comunicar com outras pessoas que tinham esse gosto. Porque quem tem esse gosto não sai por aí na rua rolando que nem um balão. Ele então criou o site dele, que meio que funcionava como um blog também, onde ele compartilhava as coisas que ele fazia, ou talvez até vendesse, na verdade. Porque como acabava sendo algo específico demais, nessa época era difícil encontrar lojas dedicadas. Aqui, ó. F4F. Fetish for fun. Na verdade, porque como acabava sendo algo específico demais, nessa época era difícil encontrar lojas dedicadas a vender esse tipo de produto. Então a rapaziada tinha que criar as próprias. E ele fazia isso, ele mostra diversos protótipos que ele tem, porque um dos desejos ele vira uma bola. É isso. Que ele tinha era conseguir entrar numa dessas roupas e ficar completamente suspenso, flutuando dentro delas. O que, né, um puta desafio, vamos combinar. Os malucos que entrevistaram ele até disseram que eles esperavam uma coisa diferente. A casa ter uma decoração mais peculiar, ou sei lá. Cara, acho que é um meme ambulante, né? No final das contas, eles acabaram sendo completamente bem recebidos pela mulher dele, que tava fazendo um cafezinho, oferecendo uns biscoitos, enquanto eles faziam a entrevista ali com o cara. O Mr. Blow Up acabou tendo uma fama bem considerável, já que ele conseguiu reunir diversas outras pessoas que tinham esse mesmo gosto e até ajudou algumas outras que não sabiam se gostavam daquilo a experimentarem. E assim, mano, falando por mim, eu ódio esse cara enchendo a própria cabeça, parecendo que vai explodir, me dá agonia, porque parece que a cabeça dele mesmo parece que vira personagem do filme do Shrek, sei lá. Mesmo que tá inflando. Mas, malandro, é que nem uma fursuit. Se tem uma na minha frente e fala, ó, tu quer entrar lá pra ver qual que é a brisa? Até parece que eu não ia entrar, mano, cê é louco. Dos anos subsequentes, da ascensão do Mr. Blow Up, esse tipo de conteúdo começou a se tornar ainda mais frequente através de sites de ilustração, como eu falei, o DeviantArt. Com o passar do tempo, foi se corrompendo de um site normal para um site completamente dedicado a esse tipo de arte, atualmente arte de inteligência artificial. Eu até dei uma pesquisada sobre essa comunidade que gostava de vestir roupas assim, não só ver ilustrações desse tipo, e existe, tá ligado? É uma comunidade bem menor, já que meio que o foco disso acabou indo para outras mídias, como as ilustrações ou até mods em jogos. Se vocês acompanham Marvel Rivals, vocês sabem exatamente do que eu tô falando. Mas aparentemente o Mr. Blow Up veio a falecer alguns anos atrás, já que o maluco que parecia fazer parte da comunidade que o Mr. Blow Up fazia, postou uma imagem lá de tributo ao Mr. Blow Up. Então a gente consegue entender que, talvez o cara tenha ido de base mesmo. Independente de qual for o caso, eu ainda acho isso daqui uma parada muito interessante, porque como eu falei, eu vejo cada coisa, rapaziada, que muitas delas eu não consigo nem trazer aqui pro canal, porque eu só olho e falo, mano, não dá.
Tipo, não dá, não tem condição. Ou às vezes eu trago, mas não porque eu achei curioso, e sim porque eu achei a pessoa completamente insana, né? Porque tem que levar em consideração isso daí também. Mas como eu disse, conforme o tempo foi passando, as coisas foram saindo totalmente do controle e Inflation se tornou algo meio que um meme ou uma parada extremamente associada à comunidade furry, que eu não consigo explicar. Eu não sei. Eles misturam tudo, cara. A comunidade erótica furry mistura todos os outros fetiches juntos. É bizarro. Literalmente o motivo de ter tanta, mas tanta arte furry com Inflation. Eu não sei se é porque eles usam fantasias e teoricamente daria pra fazer algo igual. Eu não sei, cara, mas meu Deus do céu. Mas independente, o Mr. Blow Up acabou sendo uma personalidade bem curiosa e algo que, surpreendentemente, não vazou tanto pro bizarro quanto outras que eu já comentei aqui, o que, sinceramente, é um colírio pros meus olhos. Mas mesmo assim, continua sendo algo um pouquinho bizarro e vocês sabem a regra, né, rapaziada? Eu vejo uma bizarrice, eu simplesmente sou atraído pra ela. Mas ou você hoje, foi rapaziada, obrigado o vídeo pelos vai seus ficando por aqui. inscritos, Só né? pra avisar pra vocês, as gravações do PC News começaram cedo esse mês, já que, PC né? News. Tamo dando strike, né, filhão? Então eu já tô começando a correr atrás disso daí. E eu gravei esse vídeo sem Ih, falou dos caras lá? e eu tô estranhamente com um arranhão no nariz, porque talvez eu tenha levado um tombo meio cabuloso de skate e minha perna está doendo por um senhor caralho, mas talvez não tenha acontecido nada disso. Porém, por hoje, rapaziada, o vídeo vai ficando por aqui. Quinta-feira, esperem um vídeo falando sobre uma comunidade um tanto quanto peculiar. Esse foi um vídeo tranquilo do Piscine, pô. Foi um vídeo suave, sem estresse, viu, pô? Sem preconceitos. Todo mundo no Inflation. Pô, viu? Piscine skatista, pô, também na cara, né, cara? Piscine é todo dos alternativos aí. Cara, eu acho que fala dessas bizarrices é tipo de coisa que eventualmente as pessoas consomem na internet mesmo. Ele tá mais é que certo. O Piscine é um cara carismático, ele faz 2 canais E aí? de extremo sucesso. Tá farmando grana, mano. Tamo farmando. Quem dera eu tivesse. Mas, viu, pô, um vídeo honesto, pô, um vídeo tranquilo, sem estresse, sem nojeira. Eu sou um cara que se infla. Só isso. Vídeo bom, viu? Vídeo bom pra assistir aqui em live, pra relaxar, sem estresse. Beleza? Então valeu por sim, tamo junto. Obrigado aí pelo seu conteúdo guerreiro aí, que você traz alegria pros nossos corações. Eu não preciso pesquisar essas coisas. Apesar de que, infelizmente, eu já conheço algumas delas tangencialmente, porque desde o ano 2000 na internet, né? 25 anos aí de internet, você passa por locais bizarros.